Você é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, né? Qualquer seleção do Corinthians que se faça, você está lá entre os 11 titulares, com certeza absoluta, né? Você sente falta disso, Vlad? Falta um reconhecimento do Corinthians no teu caso? Olá, Paradinha Esportiva está na área. Hoje é um dia muito especial. Temos o prazer de entrevistar Vladimir. Esse homem foi o homem que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. Vlad, você ainda lembra o primeiro dia que você entrou no Corinthians? Quantos anos você tinha? O primeiro dia que eu estive no Corinthians, eu tinha 14 anos de idade. Foi em julho de 69, e eu fiz um teste e inclusive quem me avaliou foi o seu José Casteller, o Rato. O Rato era o Luizinho e o Rato. Luizinho, Pequeno Polegar. Pequeno Polegar. Exatamente, E o Rato, eles dois é que estavam nas categorias de base, os dois e o Baltazar. O Baltazar, cabecinha de ouro? Baltazar era de uma categoria acima. Uhum. E eles dois eram essas Mirim e pré-Mirim, e aí depois tinha o Baltazar. Depois tinha o Baltazar, exatamente. Vlad, você teve uma carreira fulminante ali no Corinthians, né? Porque com 18 anos você já virou titular, né? Foi isso, né? Exatamente. Aliás, com 17 anos. Eu tinha 17 anos de idade e fui fazer uma excursão pela Europa. Naquela época os times grandes excursionavam muito pela Europa, no período... na intertemporada, quer dizer, entre o Campeonato Paulista e o Brasileiro, os times grandes eram convidados para jogar na Europa e tal, e o Corinthians me incluiu numa viagem dessa. Fomos para a Iugoslávia, Grécia, Espanha, Itália, Turquia, e foi muito legal, porque aí quando voltei, já voltei como titular. Já voltei como titular. E aí isso foi o quê? 72? Isso foi 72. Não, 73, na 73. verdade. 73. A gente estava conversando, Vlad, você teve essa sequência de 805 jogos aí, ninguém vestiu mais a camisa do Corinthians. 806? 806. Qual era o segredo, Vladimir? Você estava até contando que para você não tinha contusão, você jogava com febre, botava bota quando torcia o tornozelo. Joguei com 42 graus de febre, joguei com bota de esparadrapo, porque, graças a Deus, a única contusão que eu tive foi em torce de tornozelos. Os campos eram muito esburacados naquela época, né? Mesmo Pacaembu, Morumbi, eles eram meio irregulares, né? Não eram tapetes como são hoje. Então, eu às vezes torcia o pé correndo, olhando para a bola. Estava olhando para a bola, pum, aí torcia o pé, mas eram torções leves e aí me permitia fazer tratamento e continuar jogando. Tem algum jogo assim que você lembra especial, que você achava que não ia conseguir jogar dessa vez, mas você conseguiu superar isso? Algum jogo importante? Tem vários. Eu busco aqui pela memória, mas houveram vários jogos que eu entrei com bota de esparadrapo e tal. E a final de 77 mesmo, o primeiro jogo, eu levei uma pancada, torci o tornozelo e torci levemente, né? E se tivesse tempo, até poderia ficar um pouco mais sem jogar, mas falei, não vou ficar fora de uma final do campeonato de jeito nenhum. Ainda mais um momento histórico da vida do Corinthians, né? Há 22 anos que não era campeão, então eu resolvi ir para campo, meti bota de esparadrapo e fui pro jogo.
E Vlad, o jogo do Corinthians hoje é um time que ganha títulos, ano sim, ano não, tá ganhando. Mas você pegou aquela fase de jejum e tal, você começando, quer dizer, 5 anos você já era campeão, né? Um pouco menos até. Mas como é que era jogar no Corinthians naquela época, Vladimir? Porque você viu, por exemplo, o Rivelino ser considerado culpado, enfim, né? Saiu daquele jeito depois da Copa de 74. Era muita pressão. Como é que era isso, Vlad? Era muita pressão. E é lógico que eles davam um voto de confiança para mim, na verdade, porque eu estava iniciando a carreira, 17 anos de idade e tal. Então o pessoal me poupava, por exemplo, das críticas. A torcida corintiana não me criticava muito, enfim, não cobrava muito, na verdade, a minha participação no time, né? Mas eu, graças a Deus, sempre mantive uma regularidade, quer dizer... De atuações, né? Sempre jogando bem, isso né? aí acabou me ajudando e tal. Mas eu sempre fui muito, muito bem incentivado pela nação corintiana. Sempre fui. A torcida tem essa coisa de prestigiar sempre esses garotos da base. Exatamente. Não foi diferente. E eu, graças a Deus, sempre tive uma capacidade de concentração muito, muito grande sobre aquilo que eu queria e aquilo que eu podia fazer dentro de campo, né? Esse período todo, Vlad, você participou nessa época de tudo, né? Invasão corintiana em 76. Ah, sim, sem dúvida, esse foi um momento histórico. Eu me lembro em 76, contra o Fluminense no Maracanã, que nós entramos em campo, eu falei, gente do céu, nós tínhamos dividido o Maraca, a torcida do Corinthians tinha invadido o Rio de Janeiro. Então foi bem legal, assim, porque jogar contra o Fluminense de Rivelino, Paulo César Caju, tinha ido pra lá depois Carlos Alberto Pintinho, o Gil, que era o ponta da seleção brasileira, inclusive. Era chamada máquina tricolor, exatamente, né? Cafuringa, eles tinham um time fantástico, tinha um time muito bom. E o Corinthians conseguiu superar, né? Fez aquele gol do Russo lá de meia bicicleta. Depois o Tobias garantiu os pênaltis. E aí, um ano depois, um pouco menos de um ano, 77, o grito de alforria aí da Fiel, né? A liberdade. Né? 77 foi a nossa imensa gratidão à nação corintiana, que prestigiou os 3 jogos e não mediu esforços para nos apoiar, e a gente acabou cumprindo a missão e garantindo esse título que foi, na minha concepção, muito importante. E aí, naquele jogo, você quase fez o gol, né, Vlad? Você cabeceou, o Oscar tirou e aí o Basílio... Aliás, ele nem tirou, bateu na cabeça dele. Né? Eu fiquei uma semana com dor no pescoço, porque fiz uma força e pá! Bateu na cabeça do Oscar, aí o Basílio emendou. Em algum momento vocês temeram e falaram, puta, será que a gente vai perder de novo esse Campeonato Paulista? Deu algum medo assim? Porque vocês ganharam o primeiro jogo, aí no segundo fizeram 1-0, a Ponte Preta virou. Ponte Preta virou, Morumbi lotado, né? Acho que é a maior lotação da história, não, né? Todo mundo foi achando que ganhou o primeiro. Ganhou o primeiro, o segundo vai ser mole. Mas não, a Ponte Preta tinha uma grande equipe também, e durante o campeonato a gente não tinha ganho deles ainda. Foi só ganhar na final. Nós não ganhamos nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Parece que empatamos 2 jogos. E aí, nessa final aí, não teve jeito. Nós entramos em campo com sangue nos olhos, como diria o outro, sabe? A gente olhava pra cara do outro, assim, tava todo mundo vibrando, e não teve jeito. E aí, Vlad, nessa história aí de você ser meio um Forrest Gump dessa época aí, 77, 76, também, democracia corintiana, você viu nascer, você foi um dos líderes da democracia corintiana, né? Esse time da democracia, Vlad, quer dizer, claro, quebrou o tabu em 77, teve a invasão corintiana em 76, mas foi o melhor Corinthians que você jogou, que você viu jogar tecnicamente falando? Eu diria que sim.
esse período 82, 83, 82, 83, que foi o período da democracia corintiana, que foi um momento onde a gente tinha a oportunidade de interferir no processo político do clube, nós tínhamos a oportunidade de resolver com o seu Mário Travalini, que era o nosso treinador, como é que a gente ia jogar, como é que eu gostaria de jogar e tal. Então essa fase foi maravilhosa, porque as coisas do futebol sempre aconteceram de cima para baixo, né? Quer dizer, sempre vinha da diretoria para os atletas, para o clube e tal. E nesse momento a gente inverteu meio que esse processo, sim, entendeu? A gente se reunia lá e olha, vamos fazer isso. Abolir uma concentração, entendeu? Sim. Essa foi uma iniciativa nossa, dos atletas, que a gente não aguentava mais concentrar e tal. E aí eles concordaram, porque a diretoria entendia que nós éramos um grupo que sabíamos o que queríamos e tal. Então, isso foi perfeito. Foi a união perfeita da fome com a vontade de comer. O momento permitiu isso, né, Vladimir? Exatamente. O momento e o grupo que se instalou no Corinthians acabou suscitando essa experiência e essa maneira de agir, né? Isso foi muito legal, Agora, Vlad, antes da democracia, você já tinha essa consciência política, militava de alguma maneira, a gente estava vivendo a ditadura naquela época, ou foi a partir da democracia que você começou a militar mais? Eu diria que eu sempre quis participar dos meios políticos em que a gente convivia, né? Eu, por exemplo, era presidente do sindicato dos atletas, mas eu não comecei como presidente, eu fui conselheiro e tal, depois passei a fazer parte da diretoria do sindicato e depois acabei virando presidente. Então, tudo isso foi um processo gradativo de conscientização de um direito que eu acreditava que tinha e que toda a categoria de atleta tinha e deveria ter, né? Que era uma participação mais efetiva, né? nas suas associações, enfim, nos seus meios de decisão, né? Essa época da democracia, Vladimir, futebolisticamente, voltando um pouco para o futebol agora, todo mundo achava que você tinha que ter ido para a Copa do Mundo de 82, pelo menos, né? Talvez até em 78, né? Eu honestamente achava que poderia ter disputado a posição tranquilamente com os laterais que participaram da seleção da época, não tenho dúvida. Mas era uma opção do treinador, né? Opção do treinador, de repente ele sentia mais confiança no Pedrinho e no Júnior, né? Então, isso já em 82, né? E no Marco Antônio também. Eu em 78 também fui Marinho e Marco Antônio e eu fiquei na lista dos 13. Eu fiquei na lista dos 13. A gente excedia de grandes jogadores diferente de momento. Hoje, né? A gente não tem esse clamor, né? Faltou fulano, até pode falar, mas não é aquela coisa. Não é aquela coisa. Faltou Pelé, não tem isso, né? Faltou exatamente. Um Zico, um Sócrates, né? Não é isso, né? Isso é verdade. A gente piorou bastante nesse aspecto, né? Nesse sentido, eu acho que o futebol brasileiro acabou perdendo talento. O importante é que eu cumpri a missão no Corinthians e pronto. Não só no Corinthians, mas nos times que eu participei, que eu joguei. O período que eu fiquei na Ponte Preta, eu fui o que mais joguei. O período que eu fiquei no Santos, eu fui o que mais joguei. No ano, né? No ano. Claro. No Cruzeiro... Mesmo assim você não se machucava, você estava sempre... graças a Deus. No Cruzeiro também, o período que eu fiquei lá, eu fui o que mais joguei. Mas você acha que o futebol brasileiro perdeu em técnica também, Vladimir, ou não? Eu diria que em relação à minha geração e a geração que me antecedeu, com certeza perdeu bastante.
Vladimir, voltando para o Corinthians, né? Você acabou de dizer, foi que eu cumpri minha missão no Corinthians, né? Fui campeão lá, né? É isso aí. 805 jogos, 806 jogos, o cara que mais vestiu a camisa do Campeonato Brasileiro. Perfeito. 161 jogos diretos, sem se machucar, sem tomar cartão, quer dizer, são números que jamais serão batidos, né? Eu acho muito difícil alguém superar isso, né? Muito difícil. Agora, Vlad, voltando ali, essa história, até por toda essa história no Corinthians, teu filho recentemente, nesse ano, o Gabriel, cobrou uma homenagem da diretoria corintiana para você, né? Ele acha que tá faltando, né? Porque, pô, um cara, né? Assim, pô, tem que homenagear meu pai enquanto ele tá vivo, né? Perfeito. Faz todo sentido, né? Até por esses números expressivos, pelos títulos que você conquistou, por ter participado da democracia corintiana ativamente, quer dizer, você é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, né? Qualquer seleção do Corinthians que se faça, você tá lá entre os 11 titulares, com certeza absoluta, né? Você sente falta disso, Vlad? Falta um reconhecimento do Corinthians no teu caso? Eu acredito que sim. Eu acredito não só... não só por isso que você falou, mas pelo fato também de toda a experiência que eu tenho de Corinthians e tal, eu poderia ter tido a oportunidade de contribuir com o Corinthians na formação de atletas também, né? Fui formado lá e tal, então eu poderia ter tido uma função lá, como teve o Luizinho, que foi meu treinador, o Baltazar, né? O Rato, enfim, foram ex-atletas que eram referência pra gente, entendeu? Eram referência, e o que eles diziam pra gente, a gente aceitava porque a gente acreditava na possibilidade de aproveitar a experiência deles, né? Ficou essa mágoa, Vlad? Eu acho que... Não só pela homenagem, mas também por não terem te aproveitado depois que você encerrou a carreira. Mais por isso, mais por não terem me aproveitado, porque da mesma forma que eu entendi que o Luizinho, que o Rato, que o Cabeção, que o Baltazar, eles eram referência pra gente, todo garoto que chegava lá, a gente ficava sabendo da história deles, fala, pô, a gente quer atingir o mesmo... Uma referência, né? Referência. Entendeu? Não, eles não tiveram essa preocupação. Eu não sei se pelo fato da gente ter a oportunidade que nos deram na época de dar palpite, enfim, de dizer o que pensa, e de falar o que poderia agregar no grupo e tal. E não, eles têm gente que assume o poder e acha que ele sozinho tem que comandar, tem que decidir as coisas, né? Esse foi o grande legado que a gente viveu no período da democracia corintiana, onde a gente tinha realmente a oportunidade de interferir no processo político do clube. Você acha então que a democracia, ao mesmo tempo que vocês ajudaram tanto, foi uma experiência tão maravilhosa para o mundo do futebol, que continua conservador, de certa forma atrapalhou você a seguir ter uma continuidade no próprio Corinthians? Eu acho que sim, porque se isso não acontecia antes da democracia, com certeza depois ficou muito mais difícil, né? Ficou muito mais difícil porque o dirigente, aquele que está no comando, ele se sente pouco prestigiado de tá ouvindo opinião de um, de outro, entendeu? Isso é normal no futebol. Mas acabou a democracia e o espaço de vocês também diminuiu no clube. Exatamente, o espaço diminuiu no clube. Faz sentido, porque na verdade ninguém foi aproveitado nessa época. Ninguém foi aproveitado, na época ninguém foi aproveitado. Ninguém foi aproveitado, né? Mas a gente faria tudo de novo, tudo igual, tudo que a gente viveu, a gente viveria de novo. Mas a homenagem dá tempo de fazer ainda, né, Vladimir? Homenagem nunca é demais, né, gente? Fazer o quê? Que loucura. Você não tem nenhum tipo de relação com os dirigentes atuais agora, Vladimir? Na verdade nunca fui solicitado. Cumprimento quando encontro e tal, mas não tenho
nenhuma relação com eles, não. Não perca, na próxima semana tem mais Vladimir, falando de assuntos aí como a democracia corintiana, dando mais detalhes, falando do racismo no futebol, no que ele anda fazendo hoje em dia. Uma grande figura, o Vladimir, um grande prazer na Paradinha Esportiva. Fique ligado, tem a segunda parte ainda aí semana que vem. Um abraço e até lá. A maneira que eles achavam de nos agredir, de nos ofender, é chamar de negro, só podia ser negro mesmo, não sei o quê. Isso durante jogos, essas coisas? Isso durante o jogo.